Olá, turma querida! Aqui quem fala é a professora Kathleen, eu sou formada em Filosofia e Teologia e aqui a gente vai então começar a estudar filosofia, introdução à filosofia. E a ideia aqui, claro, não dá para fazer todo um arcabouço de toda a história filosófica, mas talvez fazer alguns recortes, buscar compreender talvez o papel da filosofia, o que é a filosofia, o ato de filosofar. E aí, para isso, talvez a gente vai fazer alguns recortes, um recorte estudando uns aspectos um pouco, da compreensão filosófica, depois uns recortes mais políticos, seja em direitos humanos, seja em ética, depois os aspectos mais contemporâneos que se perguntam sobre arte ou mesmo sobre as formas, possibilidades de conhecer. Pensar filosofia é uma arte complicada porque, afinal de contas, existem muitas respostas. Mas o bacana é pensar o seguinte, que mais do que a resposta é a pergunta que é necessária, é a pergunta que tem que ser formulada, é a pergunta que tem que ser pensada. E o ato de perguntar significa que o pensamento está em movimento. E a filosofia tem isso, tem esse movimento, tem essa pretensão de questionar, de indagar, de reformular, de reconstruir, de construir, reconstruir, de desconstruir. E nesse sentido, filosofar é sempre necessário e permeia toda e qualquer área. A filosofia, ela tem um pouco essa noção, talvez aqui, pensando de fundamento, de fundamento das coisas, de fundamento da visão, das cosmovisões, como a gente pensa, como a gente questiona, como a gente dá, bases, como a gente fundamenta a nossa ação, como a gente fundamenta quem nós somos. E aí, claro, mas não são fundamentos fixos, São fundamentos que a gente pode também sempre revisitar, sempre redescobrir e sempre reconstruir, E nesse caso, assim, pensando num arcabouço geral, às vezes a filosofia pode ser uma coisa muito complexa, muito difícil, uma linguagem complicada, mas é o que possibilita também a gente se defrontar, a gente se confrontar e a gente também estabelecer diálogos com várias fontes, com vários aspectos teóricos. Muitas vezes assim, a gente coloca todas essas ciências humanas dentro de uma grande panela, dentro de uma grande tigela, assim, e a gente não consegue muito identificar o que é isso, o que é aquilo, o que é, digamos, filosofia, o que é sociologia, ou outras áreas mesmo, geografia, porque as coisas às vezes realmente se misturam quando a gente lida com aquilo que a gente tem um conhecimento de humanidades. Mas talvez uma distinção inicial seria pensar a filosofia como aquela que pergunta o que é. Uma ideia realmente de fundamento, o que é. E não simplesmente descrever o funcionamento, as estruturas das coisas. Claro, isso também perpassa, mas há sim uma noção de como nós chegamos àquilo, de como nós temos essas respostas, por que a gente tem essas respostas. Então, de fato, filosofia é perguntar o que, é perguntar por quê, o tempo inteiro. E sempre nesse movimento. Não se trata de analisar apenas um retrato já dado, mas olhar como esse retrato foi feito, como esse retrato chegou até nós. Então, entender essas estruturas, entender esses funcionamentos, entender os discursos, entender as ações, faz parte do fazer filosófico.